quarta-feira aqui e hoje a gente vai falar aqui sobre um tema polêmico. É polêmico, entendeu? Porque existem várias visões com relação a isso e a gente vai colocar nossas opiniões. Então, assim, né? A gente sente muita saudade do Brasil, mas a questão é voltar para lá ou não? E aí, Raquel? E aí, Raquel? Hoje eu tô com as duas Qual? Raquel aqui. Qual delas? É bom que tu pode escolher quem tu quer. Não é? É Pois Raquel é, ou qual Raquel? Paula. Qual Raquel? É, eu sei que a Raquel Dávila já morou em diversos lugares diferentes e já teve que recomeçar várias vezes, né? É, e quando a gente está morando muito tempo fora e volta para o Brasil, é um recomeço, eu sei, porque eu tive essa experiência. Mas aí eu queria saber primeiro de vocês, o que que vocês acham com relação a isso? Quais são os prós e o contra? Assim, o que vocês acham sobre isso? Assim, eu nunca voltei pro Brasil para morar lá. Morei em outros países, mas não no Brasil. Eu não sei se eu iria me adaptar de volta do Brasil. Assim, quando eu vou de férias, eu acho que é muito oba-oba. Você Ah, tá férias, lá, qualquer você lugar tá é maravilhoso, né, curtindo. gente? Qualquer lugar no mundo é maravilhoso de férias. Mas eu não sei, agora, nesse momento da minha vida, não sei se eu me adaptaria, mas eu não digo nunca, diga nunca, entendeu? Não sei se eu mais velha eu vou querer ir, mas agora eu não me vejo. Mas assim, sempre que eu vou para lá, dá vontade de ficar. É meio louco, né? Sério? Sério, às vezes dá. É mais pela família, tá perto dos meus É. pais, sabe? Meus irmãos, a família do meu marido, que é muito legal. Mas é isso, é porque eu acho que é muito mais um oba-oba. E quando você cai, assim, na realidade, não sei. Mas essa é a minha realidade, tá? Eu tô falando por mim. Uhum. Então, assim, hoje eu tô igual a Anitta. Hoje sim, hoje não, amanhã Amanhã sim. sim. Cara, pra mim, eu não voltei pro Brasil, né, pra morar. Desde que eu vim, que eu saí de lá, eu vou fazer 11 anos agora aqui, né? E eu voltei pro Brasil algumas vezes. E a primeira vez que eu voltei, pra mim foi meio que um divisor de águas, porque era também pra eu ver se realmente, tipo, tá, eu tô pronta pra sair poder em definitivo, vamos dizer assim. Porque quando eu vim pra cá, a minha ideia não era ficar aqui na Austrália. A minha ideia era vir pra cá, fazer uma grana, aprender o inglês que eu precisava, e eu queria ir pra Europa fazer meu mestrado lá. Eu já tinha todo o plano, assim, eu já tinha visto o curso para fazer na Europa. Na época do Brasil, eu tinha ido em várias palestras e workshops falando sobre os lugares que eu queria estudar na Europa, então já tinha tudo certinho. Só que aí eu vim pra cá, passou-se, né, 2 anos, 2 anos quase, e eu fiquei naquela, e aí? E nessa, a minha filhada nasceu. A minha irmã queria que eu batizasse ela, né, presencialmente, porque minha mãe tinha até procuração para fazer tudo para mim lá. E ela, minha irmã, né, encheu as paciências. Ai, você tem que vir, você tem que vir. E eu falei, tudo bem, eu vou. Só que assim, eu vou numa quinta, eu chego na quinta e vou embora numa segunda. Eu fiz, tipo assim, sabe ali, eu vou pra Margarete? Eu fui pro Brasil. E quando eu cheguei, eu já bateu e falou, cara, não consigo morar aqui. O, Coisas que eu nem me incomodava começaram a me incomodar e eu ficava, como é que as pessoas aceitam essas coisas? Como é que isso existe? Como é que isso é assim? E eu acho que a gente, quando mora fora, quando a gente volta, aquela coisa de, ai, o oba-oba, como você falou, né, Xará? Porque, assim, é férias, né? Então tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Ai, nossa, o trânsito, ei, que legal, aqui tem trânsito, entendeu? Mas na hora do dia a dia a coisa é diferente. E a última vez agora que eu fui, eu fiquei 2 meses e alguma coisa. Eu surtava, porque, tipo, eu vivi 2 meses de Brasil. Então era trânsito, era ir no mercado e tá tudo caro. Hoje tá um preço, daqui a 2 semanas tá mais caro, sabe? Uhum. Ai, e em fila de banco. Meu Deus, fila de banco. Aí no Brasil, a burocracia, que eu tinha que resolver um monte de coisa. Eu briguei no banco porque não aceitava o meu passaporte, porque eu nem sei onde tá o meu RG. E a mulher não Não, aceitava o passaporte. E eu ficava, moça, eu não moro aqui, sabe? tem umas coisas que são difíceis. Primeiro é entrar no banco, né?
Para você entrar no banco é um rolê, que você tem que tirar tudo da A bolsa, você tem que traquinha, né? passar naquela porta, né? E aqui não tem. É que você chega no banco, não tem nem segurança na porta do banco. Pois é, eu acho que assim, quando a gente se acostuma com várias coisas, Uhum. voltar fica meio. Eu não quero falar regredir, porque não é essa palavra, mas tipo, você volta pro que você deixou no passado. Nossa, eu vou ficar muito. Aí é que tá. Esse é o ponto que eu quero chegar. Na verdade, você não volta para o que você deixou no passado. Eu morei 2 anos aqui. Eu morei 2 anos aqui e tive que voltar para o Brasil. Não queria voltar, mas foi uma coisa que aconteceu, enfim. Quando eu cheguei lá, por mais que eu tenha voltado para o mesmo emprego que eu tinha, por mais que eu tenha ido morar na mesma casa que eu morava, sabe? A vida de todo mundo andou. Não foi só a minha que morei aqui fora. Então, a vida de todo mundo estava diferente. Mas Uma você nunca coisa já é quando você andou vai num para pace diferente do seu? é um pace diferente, mas ainda assim você não está voltando para o mesmo lugar, você está voltando para um lugar um pouco diferente. É. Porque Mas eu acho que assim, não quando foi no eu mesmo ritmo. voltei, não, não, você não andou no mesmo ritmo, mas É. todo mundo continuou a vida sem você. Então, assim, eu voltei para uma casa onde eu voltei a morar com os meus pais. Quando eu saí de lá, eu morava com meus pais. Quando eu voltei para morar com os meus pais. Que a situação seria até eu conseguir, né, um lugar para morar. Que nunca aconteceu, porque justamente, né, tudo muito caro, É. totalmente diferente daqui, né? Tipo, por mais que eu tenha eu voltei para o mesmo emprego que eu tinha antes, com um salário melhor do que eu tinha antes, mas ainda assim as coisas, né, É não tinha, diferente. não tinha uma condição de ter o meu, tipo, de alugar meu próprio lugar, porque aonde eu morava as coisas eram mais caras. E aí, para eu morar, eu ia ter que morar muito longe do meu trabalho, que também não, entendeu? Tipo assim, ia acabar com a É. minha qualidade de vida, então voltei para casa dos meus pais, onde a minha cunhada estava morando lá, então já era uma rotina totalmente diferente, entendeu? Minha cunhada estava lá com meu irmão, tipo, tava todo mundo na mesma casa. Meu irmão, nessa época, estava trabalhando no sul, então ele vinha para casa esporadicamente em alguns finais de semana. Então, assim, a dinâmica da casa já era totalmente diferente. É. E mesmo se não tivesse a minha cunhada lá, a dinâmica da casa ia ser totalmente diferente, porque a vida de todo mundo mudou. Uhum. E aí eu coloco em comparação, quando eu vou de férias, mesmo que sejam 2 meses, como você ficou lá, sim, tem todas essas coisas, todas essas questões, mas as pessoas sabem que aquilo ali é temporário, elas vão fazer, elas vão, né, querer estar ali com você mais tempo, então elas vão deixar de fazer coisas para estar com você, os seus amigos vão tentar dar um jeito de encontrar com você, mas eu posso contar nesses 2 anos que eu fiquei lá a quantidade de vezes que eu vi algumas pessoas. Ah, Entendeu? Tipo É assim, minhas verdade. amigas muito próximas, sim, eu via sempre. Mas as minhas amigas não muito próximas, eu vi uma, 2 vezes no máximo, sabe? Então, assim, a vida de todo mundo andou, todo mundo tem a sua rotina, a sua vida, seus outros amigos, e você, ó, você tá, como você tá para sempre ali, teoricamente, é. você vai continuar se sentindo solitário. E eu vejo que muita gente que quer voltar para o Brasil é porque se sente solitário aqui. Só Sim, esse que é o outro lado da moeda, concordo. Só que a partir do momento que você veio para cá, a vida de todo mundo lá também mudou. Quando Hum. você voltar, você também não vai se sentir pertencente, sabe? E eu Então acho você que fica nesse limbo não é só de tipo isso, assim, não é só saudade também, não. Muitas vezes não deu certo. E o pessoal tem que saber a hora que. E aí, vamos pesar o que, que vale a pena todo esse sacrifício e morar na Austrália, longe de tudo e de todos, ou volto para o Brasil e recomeço. Eu acho que tem muito esse misto aí de sentimentos também. Agora, a sim, questão de estar aqui longe de todo mundo, com certeza pesa e pesa muito. Assim, pesa, sim, as meninas eram muito pequenininhas, na verdade, eu só tinha uma filha que tinha 4 meses. E pesou muito ter ficado fora, e longe dos meus pais, longe de todo mundo, sem rede de apoio. sim, Isso pesa sim, demais. Então, acho que muita gente também retorna por conta disso, né? Tem muita gente que é muito apegada à família, que sabe aquilo ali faz muita falta e não consegue se adaptar. Tem gente que não se sim.
a própria cultura, tem gente que não se adapta à língua, tem muita gente que não se adapta à comida também, que aqui é tudo muito diferente. É Uhum. tudo, é muito. A questão da adaptação também pesa demais nesse ponto. Sim, eu acho que esse. Eu tenho uma amiga até que eu conheci quando eu cheguei, mais ou menos, acho que a Paulinha a gente se conheceu em 2015, e se eu não me engano, foi 2017 que ela foi embora, eu acho. E ela foi uma dessas, que ela não se adaptou, ela tentou o visto e tudo mais, mas assim, é complicado, né? Não é fácil. Ainda mais ela era que nem eu, ela veio sozinha, sem partner, sem nada. Então era ela que tinha que correr atrás. E aí eu acho que isso pesa muito também, isso, experiência própria, né? E ela decidiu voltar. Ela falou, cara, não consigo mais ficar aqui, pra mim não vale a pena. E ela foi embora e tá super feliz no Brasil, trabalhando com o que ela gosta, sabe? Então, assim, eu acho que é meio que, claro, é pessoal, né? O que cada um acha que é Com melhor pra si, certeza, óbvio, com né? certeza. Mas eu acho que é também a gente poder enxergar e entender e meio que dar a cara a tapa, porque ela podia muito bem ter voltado, ser uma merda, né? Ter odiado e querer voltar pra cá. Como eu tenho amigos que voltaram e são dois pra voltar pra cá, entendeu? Tipo, estão vivendo a Uhum. vida lá e tudo mais, mas eles falam: não, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria voltado. Então é meio que os dois lados, né? E a Eu Raquel conheço falou: gente. Oh, hã? desculpa. Não, eu conheço gente que veio para cá, sem filho, teve filho, voltou para o Brasil, ficou um tempo lá para os filhos ficarem junto da família e depois voltaram para cá de novo. É. Sim, eu acho que assim, quando você tem um visto, eu vi hoje um post de uma menina no Facebook, que não é aqui de Perth, mas enfim, que está na Austrália, no geral, que ela estava falando que hoje ela já tem a cidadania e ela queria voltar para o Brasil. Eu acho super válido para você, já que você tem a oportunidade de você voltar para cá, Uhum. eu acho super válido você tentar, sabe? Porque se você está se sentindo, sei lá, está sentindo que você, porque eu fui para o Brasil e aí queria ficar lá. Tenta, sabe? Mas você Você não tem a pode dizer se vai possibilidade de dar voltar. certo. Você não pode dizer se vai dar certo ou não se você não tentar, né? Se você não tentar, exatamente. A minha experiência foi, eu voltei para lá, não gostei, não, assim, já não queria ter voltado, já começa por aí, Tem isso. mas voltei porque precisei voltar e tentei encarar isso como uma coisa tipo, ok, vamos ver o que vai dar. Não fui pensando assim, ai, vou odiar, não sei o que, sabe? Porque fiquei triste de ter que voltar, mas enfim, né? Mas ainda assim, eu voltei já pensando em como eu poderia fazer para voltar para cá, sabe? Tipo assim, vou levar minha vida lá, mas vou tentar fazer o possível para voltar para a Austrália, porque né, não vou desistir. Porque na época eu não tinha cidadania, não tinha o PR, não tinha cidadania, não tinha nada. E aí eu acho que nessa situação é muito mais difícil de você tentar, eu acho, sabe? Eu acho que de repente se eu tivesse naquela posição, eu teria tentado ao máximo ficar aqui, né? Teria, sei lá, feito, feito o que a gente fez antes, né? Colocado frente na parede, você vai fazer seu diploma, seu negócio, não, tipo, porque na verdade foi tudo muito, sabe, ela vão ter na época. E a gente ficou meio nessa situação. Mas, no fim, depois tudo deu certo. A minha questão, na verdade, foi que quando eu voltei, eu me senti lá tão solitária quanto eu me senti aqui. Ou mais até, porque aqui eu já tinha feito amigos. E aí, quando eu voltei para cá na segunda vez, os amigos que eu tinha já estavam em outra fase. Já estavam, tipo, tendo filho e tendo não sei o quê. E eu não estava mais na mesma fase que eles. Então eu tive que recomeçar, sabe? Tipo assim, fazer novas amizades que estivessem na mesma fase que eu. E assim, foi começar de novo, né? Então, assim, se eu tenho um conselho para dar para quem está ouvindo e que tem vontade de voltar para o Brasil, faça essa escolha consciente de todos os problemas que você vai encontrar lá, sabe? Tipo assim, não vai com essa memória de como era quando você Eu acho que é saiu. muito assim, tira um pouco a emoção
e vá com a razão. Exatamente. Porque na Vai mais com a emoção, razão. a emoção a gente vai e voltar, porque, né? Ai, quando eu vou pro Brasil é maravilhoso. É, mas é o que a Raquel falou, você tá de férias, é oba-oba, é É diferente. isso. É isso. É colocar a emoção de lado e colocar ali a razão, num sentido de, cara, a gente conhece uma pessoa que está no Brasil e está feliz no Brasil, mas ela já é cidadã aqui, né? Foi para as filhas dela conviverem com a Uhum. família, terem a experiência de morar no Brasil, tá feliz lá, acho que quer ficar mais, ficou esse ano inteiro, acho que vai ficar mais, não sei. Tá voltando. Hã? Vai voltar logo. Não, eu sei que ela vai Mas é igual, voltar, mas mas é igual é justamente essa questão que a Raquel falou. Tem criança, né? E assim, não é, gente, passar ali, ó, vou ali para Bali, passar o fim de semana e volto. O Brasil é longe, né? Então não dá para você sim, fazer sim. sempre isso. Que é até uma coisa que eu falei para minha irmã, esse tempo atrás, né? Para minha irmã e para minha mãe, na verdade. Porque as minhas férias, eu não vou ficar indo sempre pro Brasil, senão eu nunca vou conhecer nada, né? Então, esse ano, por exemplo, eu vou para o Brasil agora, mas eu não vou ficar o mês inteiro, eu vou ficar uma semana e meia, duas, volto para cá e ano que vem eu passo 2 semanas em outro lugar e vou conhecendo, porque senão é aquela, a gente não vai viver, a gente vai viver só entre esses dois países, não vai conhecer cultura nenhuma, não vai conhecer praticamente mais nada, né? E vai viver sempre dividida nisso. E assim, eu amo o Brasil, eu vivo o Brasil, né? Aqui, inclusive. Minha família amo loucamente, mas ao mesmo tempo eu não tenho filhos. Não tenho nem marido. Então, pra mim é fácil tomar uma decisão porque sou só eu. Então, eu decido o que eu vou fazer, entendeu? O que é bom pra mim. Eu não preciso pensar, por exemplo, assim, óbvio, né, que me corta o coração, eu não vou ver meus afilhados crescerem, meus pais estão ficando velhos e tudo mais, mas ao mesmo tempo, eu não tenho, tipo, meus pais não têm netos que dependem, que vêm de mim, né? Os netos que eles têm estão lá com eles. Entendeu? Então é mais a questão da filha, mas aí eu vou por uma coisa que minha mãe sempre falava, que a gente cria filho pro mundo. Minha mãe falou tanto isso, bichinha, que ó, fui pro mundo, né? Não, tá certo, tá certíssimo. Eu tenho de vez em quando aquela questão de que meus pais estão velhos, né? E isso é uma questão que às vezes me faz pensar. Tipo assim, que eles estão lá, meus sogros, então, estão mais velhos ainda. Então, tipo assim, né? Sogrinha, você sempre escuta a gente, um beijo pra você. Ai, beijo, sogra da Ai, que Mari! legal! Beijo, sogra É, da Mari, foi ótimo. Beijo, mãe do Francis. Mas assim, eu fico pensando, tipo, cara, a emoção, né, vem nesse momento porque a gente deixou pessoas lá que daqui a pouco vão depender mais da gente, né? Uhum. É. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu falei para minha melhor amiga. Depois que eles se vão, a gente vai ficar preso lá por causa deles, sabe? A gente não vai ter feito nada. Então é uma coisa muito louca essa É muito louco sensação, ficar né? De pensando tipo, nessas coisas, né? né? É muito louco. E aí, Trabalhar mesmo quando você tem filho. É. pois é. Mas Porque aí é o ponto que, tipo, eu tenho os filhos, e aí os filhos não convivem com os avós, mas, sabe? Então, assim, a gente tenta ir todo ano para poder, justamente isso e outra coisa também, a cultura. Porque a gente veio para cá